E aí galera, beleza? Voltando aí pra estar mostrando a atualização aí dos meus peixinhos. Pra quem tá acompanhando aí, eu vim estar mostrando como é que tá os alevinos aí depois de 3 meses que nasceram. Então eu vou estar mexendo um pouquinho aqui pra ver se eu chamo alguns. É um pouco difícil de conseguir o foco aqui, vou apagar as luzes. Diminuir o reflexo. Aí, ó. Esses aí são os alevinos aí que nasceram, completaram 3 meses agora. São filhos dessa fêmea aí que tá aparecendo aí, ó. Eu peguei todas as alevinas que tinham, são 11. Coloquei no aquário aí para eles crescerem juntos. Por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum macho ainda. Estou esperando aí aparecer. Porque normalmente demora um pouco mesmo para aparecer os machos, né? Aí para você diferenciar, no começo as fêmeas e os machos são praticamente idênticos. E aí quando aparece o gonopódio, né? Que é aquela nadadeira ali do macho que tem, que você vê bem que é o macho. Então, por enquanto, ou aconteceu algum fenômeno por causa da água fria, né? Que aqui caiu bastante temperatura e entrou inverno, não tem aquecedor na água. Aí eu não sei exatamente aí. Por enquanto eu tô esperando aí que ainda vai aparecer alguns machos aí nesse meio aí, porque são 11 alevinos e todos estão com cara de fêmea por enquanto, né? Mas eu acho que vai aparecer. Aí no caso dessa fêmea aí, né? Eu coloquei todos os alevinos daquela que nasceram, né, daquela ninhada. Eu consegui ver que era daquela fêmea específica e separar. Eu tenho outra fêmea aqui, eu tenho ninhada dela também. Ela tem a cauda delta certinha, só que ela tá com a parte de baixo comida, porque um tempo atrás agora deu ictio no meu aquário. O que aconteceu que eu tenho uma outra caixa ali que começou a dar vazamento, né? Aí eu tinha uns ancistros. Aí eu peguei e coloquei os ancistos no aquário e pra mim vedar a caixa, né? Enquanto eu tava vedando a caixa. Nisso, quando eu percebi, deu um monte de ictio no meu aquário. Daí esse ictio acabou. Eu vou tentar apagar aqui pra ver se fica melhor pra filmar. Apagar todas as luzes aqui. Eu tenho mais umas criação aqui, ó. Vou apagar tudo por enquanto. Fim de tarde aqui. Vamos ver se fica melhor pra visualizar, porque fica muito reflexo do flash, né? Pra conseguir ver direito. Não fica uma imagem muito boa, né? Tem que pegar o jeito de filmar isso daqui. Mas aí eu peguei e separei as ninhadas, né? Daquela fêmea de cauda delta. Ela deu a ninhada, essa daqui também. Aí só concluindo ali referente ao ictio, né? O ictio ele não tá no sistema, né? Ele vem de fora de alguma forma, né? Aí, no caso meu, tinha aquela caixa. Era meio que minha caixa quarentena, onde é que eu boto os peixinhos novos que eu compro, quando eu compro. Aí então tava com ictio lá, eu não tinha percebido. Aí depois eu tive que tratar com sal. Daí ela acabou tomando umas mordidas das outras fêmeas, porque foi aquela ali foi a que mais ficou afetada pelo ictio. Aí o que eu fiz foi tratar com sal o aquário. Eu boto entre 1 e 2 gramas de sal por litro. E aí resolveu, depois de 20 dias, aí depois eu tiro o sal. Vou fazendo a TPA e tiro o sal, né? Mas enfim, é só para explicar por que aquela fêmea ficou com a cauda comida. E aí tá aí, esses aí são os alevinos aí com 3 meses de idade, 3 meses e alguns 2 ou 3 dias aí que eles fizeram. Então, assim, não tá com aquele crescimento todo, aquela maturação toda, justamente porque a minha água é bem mais fria, né?
Aqui eu tava indo bem porque tava verão, tranquilo, de repente começou a cair muito rápido as temperaturas aqui. E nós estamos na temperatura de inverno, né? Aí, no caso aqui, ó, tá a ninhada da outra fêmea de cauda delta. Aquela ali que apareceu com a cauda meio comida. Nasceu um dia antes daqueles lá. Eles estão aqui também. Ainda nesses aqui eu também tô procurando, não apareceu nenhum gonopódio ainda, então se tiver algum machinho também. Nem começou a aparecer muita cor, aqueles lá já estão um pouquinho mais desenvolvidos. Eu já separei aqueles lá porque desde o começo eu vi que eram os alevinos mais fortes. Então a minha intuição é eu pegar, como eu sei que esses aqui são todos irmãos, aqueles lá também de fêmeas diferentes. Então eu vou pegar os machos dessa ninhada e cruzar com as fêmeas daquela ninhada e assim por diante, né? Pegar os daquela lá e cruzar com os dessa, com as fêmeas dessa. E aí eu já tenho todo um outro espaço. Aí aqui nasceu dessa da a fêmea de cauda delta também. Tem mais uma ninhada dela aqui menorzinha que nasceu agora recentemente. Aqui tem bastante alevinos. Não tantos assim, uns 15 deve ter por aí. Mas pelo tamanho dela, as primeiras ninhadas que elas estão dando ali, não são umas grupos muito grandes, não tiveram ninhadas muito grandes ainda. E também a temperatura, né? Aqui já está bem mais frio, né? E a taxa de sobrevivência é bem alta. Vocês podem ver, essa água desse aquário não troquei ainda. É a mesma água que tava aqueles alevinos que estão no aquário lá. E eles cresceram. Essa água também, ó, a mesma água, não troquei ainda até agora. A água tá limpa, tá boa. Porque eu formo um ecossistema, né? Não é uma água estéril. Tem caramujos, então nunca tem excesso de ração apodrecendo, porque os caramujos comem todo o excesso. Tem outras micro vidas ali, né? Todo tipo de protozoário, plâncton, esse tipo de coisa. Porque eu pego água de fontes naturais ali, lagoas e cachoeiras, essas coisas, e até valas. E para começar a biologia das minhas coisas. Agora eu já não preciso mais pegar, porque daí eu vou transferindo só água de um balde para o outro e eu consigo trazer a biologia completa de um balde para o outro. Até uma plantinha só, ela já vem com a camada de biofilme e várias coisas nela. Se você trocar ali, você já tá. Então esses são meus alevinos de guppy. Aqui deve ter, eu coloquei uns aqui que nasceu, uma ninhada nasceu só 6. Eu tenho que estar colocando eles num balde maior. Aqui é um galão de 10 litros, mas não é adequado. É só porque eles estavam muito pequenininhos ainda, eu coloquei ali. Aí aqui, ó, eu coloquei a minha outra. Essa é a caixa que tinha dado vazamento. Agora a bateria aqui não vai dar para usar o flash. Acendeu a luz aqui. Depois eu mostro melhor. Aí essa caixa tinha dado vazamento. Eu coloquei a outra fêmeazinha ali. E aquela mesma fêmea que tá os alevinos ali no aquário, ela deu mais uma ninhada aqui, só que foi bem num dia bem frio. Eu contei que tinha uns 20 ali. Tem um bem aqui, mas agora que faltou a bateria para o flash, não vai dar para ver. Aí, enfim, essa daqui ela deu a luz aqui mais uns alevinos, só que provavelmente morreu muitos, porque nasceram bem num dia bem frio, não tinha o que fazer. Eu tenho um aquecedorzinho ali, ó, tá bombando, tá ligado ali, mas ele deixa o ambiente um pouquinho melhor, mas não tanto, senão não resolve a deixar a água assim, às vezes tem um limite para a vivência do guppy. E eu tenho também uma outra guppyzinha de cauda vermelha, alaranjada, que ela tá aqui, ela tá meio grávidazinha. Eu tô achando que ela tá para criar aí nos próximos dias. Então eu já separei ela, tem até uma bandejinha aqui para proteger os alevinos. Aí dentro tem mais 2 alevinos que é filho dela, que são tamanho certo para misturar ali, porque eles não vão nem comer os filhotinhos que nascer e ela também não come eles mais porque eles já estão grandinhos. Então, aí aqui tem caramujo. Então tá tudo tranquilo. Até nessa água aqui, ó, você pode ver que ela tá limpinha agora, mas sem querer eu derramei meio pote de ração ali e não tinha como eu sifonar porque tava cheio de alevino no fundo. Então eu joguei um montão de caramujo aí e limpou a água. Quase azedou, mas limpou.
Então aí depois eu vou carregar aí, depois eu faço um vídeo melhor. Valeu. Então dando continuidade pro vídeo aí. Dei uma carregada aí no celular. Pra poder estar gravando com flash. Tô mostrando aqui esse baldezinho. Minha fêmeazinha de... Ela é quase leopardo, essa gupa aqui. Ela tem uma cauda laranja ali, meio laranjada, meio vermelhada. Tá puxando um pouco pra rosa. Umas pintinhas, ela tá entre o mosaico e o leopardo. Eu acho ela bem bonita. Ela também tem um tamanho bom. Então ela deve estar prestes a ganhar filhotinho aí. Não deve estar faltando muita coisa não. E os dois alevinos que eu coloquei aí dentro, agora não tô vendo eles, deve estar lá pro fundo. Mas também são filhos dela. Então eu deixei separado no começo, porque dessa ninhada eu não sei se nasceu muito pouco ou se comeram, os outros peixes comeram. Os filhotinhos que nasceu, eu só encontrei dois da primeira ninhada dela, né? Mas é normal as primeiras ninhadas nascer bem pouco mesmo. Então... Cadê eles agora? Ó, tô vendo um ali, ó. Tem um ali. São dois. Como tem muita planta aqui, sempre fica mais difícil de ver. Agora vai melhorar a vida. Ó, já vi, ó. Um tá lá embaixo no fundo. E o outro tá ali pra frente ali. Então tá ali assim. Pra ela não ficar com aquela solidão de... como eu separei ela nesse baldezinho aqui pra ela tá ganhando os filhotinhos. Então eu aproveitei que tinha dois alevinos que também estavam num baldezinho pequeno. Ela, como eu já falei antes ali, eles estão no tamanho que ela não come mais eles. E eles também ainda são muito pequenos para estar comendo os alevinos que nascerem. Ou até se eventualmente acabar comendo um, não vai ser muitos, igual um peixe adulto que pode sair comendo vários. Então tá aí, aqui tá legalzinho para ela tá desovando. Mais alguns dias, ela tá gordinha, mas não tá tanto assim. Então vamos esperar mais alguns dias que ela já vai embarrigar mais um pouco. Tá botando de volta as plantas, deixar eles tranquilos aí. E esse aqui é a minha estratégiazinha, né? Assim, funciona melhor quando a água tá quente, tá? E tem uma luz vinda de cima. Aí o que acontece é que nessa parte da superfície, além da água ficar mais quente, e ela concentra ali as microvidas ali, os plânctons ou plâncton, os protozoários, as, as formas de vida microscópica ali que servem de alimento para os alevinos. Então é normal eles ficar na parte mais superior aqui e mais próximo da luz e se alimentando ali, principalmente se tiver uma luz e a água estiver mais quente. Só que quando a água está bem fria é difícil isso acontecer. Normalmente eles vão para o fundo, ficam escondidos no fundo para depois eles começarem a nadar na superfície quando estiver mais fortinho. Então, mas de qualquer jeito, se você tá criando aí groups, essa bandejinha aqui é uma estratégia legal. É como se for, eu chamo de a criadeira invertida, né? Porque no caso, em vez de você prender a fêmea, você dá uma proteção para os filhotes, para os alevinos ter para onde correr. Aí eu vi que na Tailândia lá eles têm muita criação que é assim, eles põem uma bandeja bem maior num tanque grande de concreto, eles põem uma bandeja tipo de escorrer macarrão. E ali fica ali proteção para os alevinos, entendeu? Até umas folhas de bananeira, porque daí o peixe que está embaixo da folha não vê, mas o peixe em cima da folha fica protegidinho ali. Aqui o outro tanque, onde é que tem, vamos ver se eu consigo achar algum alevino. Vocês podem ver, ó, tá forrado de caramujo aí. Eu joguei um monte porque pode até ver, no fundo ainda tá meio avermelhado ali o substrato. É resíduo porque eu virei a mão sem querer assim na hora que eu tava com a outra mão alimentando. E a mão que eu tava segurando o pote sem querer eu virei e derrumou um monte. Na hora com a peneira eu tirei
o que flutuou, mas o que afundou não teve jeito de tirar, porque tava cheio de alevinozinhos no fundo. E aí o que eu fiz foi isso, eu deixei, a água quase começou a esbranquiçar por uns dias, mas agora ela já melhorou, o filtrozinho ligado. Essa aqui é uma caixa daquelas padrão de exportar salmão, que eles têm na casa de sushi, peixaria, eles dão isso aqui de graça. Aí eu passei um impermeabilizante, aquele Sica 100, é um tipo um cimentozinho. E aqui tem um motorzinho tipo cascata de 350 litros por hora. Vamos ver agora se eu acho algum alevinho. Ó, tem um bem ali no cantinho. Esses aí também são filhos da fêmea que tá com os filhotes no aquário. Então agora tá meio complicado de achar. Parece ter mais umzinho bem aqui. E a maioria tá escondida aí. Fora que eu devo ter tido bastante perda, ó. Vocês podem ver, olha como ele tá no fundo ali, ó. Tem um ali, ó. Quando nasceu, a maioria ficou só no fundo assim, tinha uns até de lado. Porque tava realmente muito frio. Hoje tá dando 16 graus ali na rua. Mas teve dia que deu 9 graus. Aqui, ó, é tudo minhas criação de gupe selvagem, ó. Cada baldezinho é uma colôniazinha. Aqui tem bastante alevinos. Aqui, ó, eu peguei todos os alevinos que nasceu nas outras caixas. Coloquei aqui, então tá forrado de alevino aqui. Isso aqui é tudo gupe selvagem. Eles têm uma corzinha bonitinha. Vocês podem ver ali nos shorts ali, eu tô separando alguns. Eu tô separando os que eu tenho ali pra tá selecionando ali os melhorzinhos, né? Eu também crio esse caramujo chifre de carneiro, o caramujo ampular aí pra tá tentando revender, mas a princípio eles só estão servindo para limpar meu aquário mesmo. Então todos esses aqui são uma coloniazinha diferente de gupe selvagem. Alguns já tem alguma característica para seleção, outros são só montoeira de alevinos ou gupes aleatórios. Alguns, ó, esse aqui é de uma origem específica, eu sei exatamente de onde veio. Aí tem, tá aqui. Aqui também tinha uns coisas, ó. Caixa de isopor, vocês podem ver, ela é ótima só no começo. Depois de um tempo, todas as caixas de isopor acabam ficando com infiltração, ó. Pode ver que tá molhado aqui, ó. Porque a caixa era boa, mas começou a vazar agora. Aí tem que ficar repondo a água. Tem uns alevinozinhos aí também. Aqui era uma caixa só de macho. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu melhor alevino selvagem, filhotinho que nasceu aqui. Nasceu um bem diferentezinho, então aí eu coloquei aqui, fiz um casalzinho só pra isso. Deu uma fêmeazinha virgem pra ele. E aqui, continuando aí. Esse aqui é um balde que tem só fêmea virgem, de selvagem. Só fêmea selvagem virgem. Tudo aí. Ainda deve ter quase umas 10 aí dentro. Essas são as que eu consegui separar desde pequenininha. Fiquei o tempo todo olhando, todo dia tinha macho separando. Então a maioria aí é 100% virgem mesmo. E até agora nenhuma, já tá um tempo, mais de um mês aí, que nenhuma engravidou. Então realmente nenhuma, todas são virgem. Deu certinho. Aqui é uma fêmea selvagem que eu separei ela para desovar aqui. Eu já até mostrei ela em outro vídeo antes, que ela tinha uma pintinha na cauda, assim, nada demais, bem desbotada, bem apagada, mas para um gupe selvagem isso é uma característica mais difícil de aparecer na fêmea. Então tá ali, eu vi ela ali, ela tava ali. Agora tem que ficar mexendo muito. Mas enfim. Aí tá ela aí e mais duas ninhadas. A primeira ninhada deu 6 filhotes, depois deu uma outra ninhada menorzinha com mais filhotes. Então bem aí, ó, pode ver, ó. A sujeira já virou um substrato. O meu aquário aqui ele já é autolimpante. As próprias bactérias, o,
os dejetos já viram um substrato benéfico ali para o sistema ali, entendeu? Esse aqui, ó, vocês podem ver, tá mais de 6 meses. Ó, formou ali um substrato no fundo, os dejetos, mas não é aquilo, não é só dejeto puro. Então aquilo ali é um substrato benéfico, não prejudica em nada. Esse balde aqui é o mais saudável que eu tenho também, que é o mais perto da janela, que primeiro que pega sol aqui. Então ele tá muito bem aqui, nunca deu nenhum problema. Quando eu preciso de água para fazer qualquer outro sistema, eu sempre pego a água daqui para trazer a biologia desse sistema aqui. A única coisa que você pode ver é que tá cheio de filhotinhos. A maioria tá escondida lá, mas o que acontece é que tem duas fêmeas ali. Agora que deu uma esfriada, elas pararam de... Ó, tem uma bem ali, ó. Pararam de dar cria um pouco. Mas só que ainda assim tem muitos filhotinhos aí. Então eu acho que eu vou ter que ou tirar os filhotes ou separar as fêmeas, porque eu não quero que lote mais do que isso. Tá muito lotado. Aqui também eu tinha uma fêmea gigante, deu duas ninhadas que estão aqui. Duas ninhadas aí. Tudo gupe selvagem esses aí. Aqui ó, meu lotezinho só de machos. Aqui onde é que estão meus machinhos de gupe selvagem. Alguns tem cor na cauda, vocês podem ver. Eu tenho vídeos só sobre eles aí, depois vocês podem estar olhando ali. Eu separei eles num lugar melhor de ver. Então aí pode ver esse balde aqui também muito saudável. Pega sol, tem caramujo, tem tudo. Tem vários tipos de coisa, né? Tem até um caramujo trombeta ali. O meu sistema tem até planária e ela é benéfica para mim. Não é para todos. Algumas pessoas não gostam. E se vocês já olharam aí, vocês vão ver que tem algumas lesminhas aquáticas, algumas coisas que eu coloco ali. Então isso ajuda muito, né? E todas essas plantas aí, ó, as raízes, tá tudo limpando. Aqui tem um monte de alevino de gupe selvagem também. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, eu tô enraizando umas plantas aqui, ó. Isso aqui é uva e isso aqui é Ora Pronobis. Eu botei pra enraizar aí, ó. Só que no balde que eu botei tava apodrecendo daí. Eu botei aqui onde é que tem um ou dois alevinos de peixe ali, ó. E a água não tá apodrecendo, porque tem todo um, como se fosse um aquáriozinho ali. Então tá muito bom ali. Minha pitaia que eu tô enraizando aqui. Aqui que eu já mostrei antes, os alevinos de gupe de linhagem, não de cor, né? Esses de pet, né? Da minha fêmea cauda delta, azul. Então isso é tudo filho da fêmea cauda delta azul. Esses aqui também são filhos da mesma fêmea, uma ninhada anterior. Então eles são mais velhozinhos. Tá cheio de caramujinho aqui, ó. Pra ver aqui, ó. Bem difícil de ver uma. Ver se eu consigo focar aqui. Uma gosminha aqui, ó, bem aqui, ó. Isso aí é ovo de. É uma ova de caramujo, chifre de carneiro. Então eles vão se reproduzindo aí também. Os meus Ampularia Gold estão bem bonitos, a cor deles, estão bem desenvolvendo, tamanho bom, já daria para vender. É que eu não tenho comprador no momento, mas tirando isso, aí essas plantinhas aqui também, aquela rabo de raposa. Então muitos alevinos aí. O aquário aí como é que tá, né? Agora no escuro. Os alevinos aí. E também quem tá acompanhando aí viu que eu tinha separado alguns casais de gupe selvagem em balde de 5 litros. Ali eu vi que não dá, tipo assim, eles não morrem. Só que, assim, nesse de 10 litros já é pequeno. Eu já não achei adequado, entendeu? Já tem que substituir. O mínimo mesmo vai ser um balde. Mesmo o balde já não é o ideal para o peixe adulto, só para o peixe que está crescendo. Esses meus peixes são tamanho médio, além de ser gupe selvagem, que não é tão grande, eles não estão totalmente adultos, né? Mas então é temporário. Então eu tirei das garrafinhas, botei nesse garrafão aqui um pouco maior.
Já nasceu alevinos, eu separei onde é que tá aquele balde lá cheio de alevinos. É porque a primeira ninhada, como as fêmeas não eram virgem, eu só separei genericamente, entendeu? Aí a próxima ninhada aqui eu já sei, ó. Esse aqui é o machinho com a espadinha superior. Tem um machinho aí que tem um rabo de espada bem bonitinho. Esse aqui tem um corpo laranja. Esse aqui tem um corpo que tem uma iridescência bonita. E esse aqui tem a cauda mais vermelha. É esse, tem um que tem a cauda mais vermelha, é esse aqui. E a outra caixa que eu tenho é essa aqui de gupe selvagem, ó. Vocês podem ver que tem bastante dejeto no fundo, já formou até um substrato, mas a água tá limpa, tá ótima para eles. Então tá muito bem aqui, tá nascendo um monte de alevino. Eu tenho tirado alevino daí direto porque tem bastante fêmeas aqui, elas devem estar no meio desse mato aqui. Mas tem várias fêmeas aí, de tudo de gupe selvagem, né? Então é isso, galera. Aí vou dizer, quem estiver curtindo aí os vídeos, vai curtindo, vai dando like, vai seguindo para dar um apoio aí, que isso ajuda o canal a crescer, né? Até para incentivar a gente a estar fazendo mais vídeo, porque vocês podem ver aí, eu até postei umas músicas indianas ali, misturando umas coisas, mas para tentar chamar mais público pro canal, porque assim, o hobby eu vou continuar de qualquer forma, né? Mas o canal precisa de algum incentivo para poder continuar, porque se não tem muita destaque, não adianta muito, entendeu? Então aí vamos tá seguindo aí. Valeu, galera. E conforme foram postando mais vídeos aí.